Amém? Você pode se sentar, irmãos. Bom dia mais uma vez, né? Eu peço que você abra a sua Bíblia lá em 2 Reis, no capítulo 4. E eu queria falar com você hoje sobre o Deus que ressuscita filhos. 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler aí a partir do verso 8. Essa palavra, quando o Senhor me deu, né, essa semana, eu confesso que já estava orando ao Senhor por uma outra palavra, né, e o Senhor me deu. Eu estava lá no quarto, no momento que eu conversei com a minha esposa essa semana, lá na casa do amigão Eduardo ali, e essa foi a primeira semana onde falei com a minha esposa que um dia eu cheguei do trabalho e fui deitar na cama, assim, era muito cedo, né? E veio naquele momento, assim, aquele sentimento, né, que você olha para as paredes, você vê que você está longe de casa, né? E você faz aquela pergunta básica: meu irmão, o que é que eu estou fazendo aqui? Sabe? E eu consigo perceber que ao longo, só um parênteses, ao longo da nossa vida, né, a gente vai se deparar, né, em algumas situações em que muitas vezes a tua mente ela vai tentar te levar para um lugar que vai te aprisionar. E quando eu perguntei para Deus assim, o que é que eu estava fazendo ali, já tinha me falado antes, né? Eu confesso que essa é uma daquelas perguntas tolas que a gente faz ao longo da vida, né, quando a gente sabe, né, o que está fazendo. E o Senhor falou assim: é aqui que eu estou te forjando, né? E tem lugares, irmãos, quando eu vou falar sobre essa palavra do Deus que ressuscita filhos, tem lugares e situações que nós vamos passar na vida, é aquele lugar que vai te fazer crescer. Geralmente esse lugar ele não vai ser o lugar mais confortável, ele não vai ser o lugar onde o teu coração vai estar totalmente em paz, entendeu? Talvez ele não seja o lugar onde de repente toda a sua família está saudável, né? Onde você encontra o sustento das pessoas que estão próximas de você. Talvez não seja esse lugar. Eu falo para vocês assim, esse não tem sido o meu, mas a certeza é que quando Deus fala para você, e eu orei aqui um pouquinho antes, eu falei assim, mostra de repente, né, se algum dos meus irmãos estão passando por determinada situação que muitas vezes é uma forja da tua parte, mas para que você tenha certeza que se é Deus que está fazendo, permaneça. E não permita com que somente atrapalhe o seu processo. Senão você vai interromper algo que provavelmente você não vai viver no futuro. Amém? Então, 2 Reis, capítulo 4, verso 8. Todos acharam? Quem achou, diga Lion, né? O varão ali não falou. A gente está, né? O olho acusador, como a gente brinca lá em casa, né? 4. 2 Reis, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 8. Assim diz a palavra do Senhor, né? Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde Sunem, só um detalhe, se eu for ver o significado do nome, é lugar de descanso, né? Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica, algumas traduções bíblicas vão trazer assim, uma mulher influente, insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava ali, ele parava para uma refeição, de modo que ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Um detalhe, né? No versículo 8, quando fala assim, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição, a tradução mais próxima do que o texto diz, ele diz assim, sempre que passava na cidade, ele desviava, entendeu? Ou seja, ele tinha um caminho e parava sempre naquela casa, entendeu? Como se não fizesse parte, literalmente, da rota, mas ele desviava e parava lá, né? Verso 9. De modo que ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo.
Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Então ele chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos. O seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-lo de novo. Geazi a chamou, e ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar seu pai, e ele estava com ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então o pai disse ao servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo até o meio-dia, quando morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto depressa. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ele mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao encontro dela e lhe pergunte: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou a seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz, ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. Disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por toda a tua vida, que se ficares não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou a casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou seu filho e saiu. Nossa, uau. Uau, né? Que história. Hoje eu queria falar com vocês sobre o Deus que ressuscita filhos. Por um motivo, né? Eu creio que é o motivo dessa palavra, né? Daqui a pouco, né, como eu falei, nós estaremos lá naquele lugar onde nós teremos aí o evento infantil, né? A nossa rede infantil. E nós conseguimos ver que uma parte das crianças que participam desse evento, eles estão aqui hoje, aqui nessa salinha ao lado, né? Mas tem uma parte das crianças que vão estar lá mais tarde, os meninos que a gente pega lá na ponte, que tem algum deles aqui hoje ou não? Nenhum veio, né? Mas eles estarão lá mais tarde. A Bíblia, ela nos ensina que estávamos mortos em nossos delitos e transgressões, e que foi que nos salvou, e foi que nos deu acesso à vida eterna, nosso Jesus. Então,
quando a gente fala sobre ressuscitar mortos, a primeira imagem que sempre vem, né, à nossa cabeça é de alguém que literalmente morreu, né, morreu aqui no ambiente físico e que de repente, né, por um agir de Deus, ressuscitou. Mas eu quero falar com você também sobre aquelas pessoas que estão andando aos nossos lados e que também estão mortos, mas que nós servimos a um Deus que ressuscita, que pode ressuscitá-los. Quando nós olhamos para essa história, né, um aspecto importante que nós devemos observar, eu vou dizer assim, tira Eliseu dessa história. Quem é a pessoa que está em maior evidência e maior destaque? Tira Eliseu. A pessoa que está em maior evidência nessa história, quem é? A Sunamita. Por que ela? O que é que essa mulher fez de tão diferente que nós pudéssemos olhar para essa história e falar assim, ela é a mulher que está em destaque nessa história? Vou dizer assim, ela é a protagonista, né? O que é que ela fez de muito diferente? Qual foi a atitude que ela teve? Serviu. Só que para essa mulher poder servir, algo despertou dentro do seu coração. Porque quando nós olhamos para essa palavra, o que é que a gente consegue perceber? Eliseu trafegava por aquela região e lá um dia essa mulher ela tem assim nós chamamos hoje de insight, né? Vem algo na sua cabeça, ela fala assim, não, vou oferecer um alimento para esse cara. Sim ou não? Sim ou não? Irmãos, o primeiro ponto que eu queria falar com vocês sobre essa palavra é que você tenha relacionamentos intencionais. Entendeu? A diferença na vida e na casa daquela mulher foi receber o homem de Deus dentro da sua casa. Entendeu? Em algum momento ela olhou para aquele homem e falou assim, não, esse cara aí eu vou servi-lo. Esse cara aí eu vou chamar para dentro da minha casa. E quando a gente fala sobre esse relacionamento intencional, quantas e quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que passam na nossa vida despercebido? Entendeu? Quantas e quantas vezes você tem sido intencional com aquilo que Deus acrescentou dentro da sua vida? Você crê no Deus que salva? Você crê no Deus que restaura? Você crê no Deus que faz milagre? Você crê no Deus que transformou sua vida, que transformou sua história? Você crê no Deus que te deu acesso à vida eterna? Você tem divulgado esse Deus? Você entende isso? Porque quando nós olhamos sobre aquilo que pode ser acrescentado sobre nossa vida, você pode se deparar com alguém que você sabe que pode te ensinar. Sim ou não? Aí você sabe que aquela pessoa tem algo a acrescentar na tua vida e você chama ela para um relacionamento e começa a andar junto com ela. Sim ou não? Mas você já se tocou que você pode ser essa pessoa que vai influenciar a vida de alguém? Você já se tocou que você pode ser essa pessoa que de uma forma intencional, partindo da sua parte, Jesus pode entrar na vida de alguém? Você já, de repente, se tocou na sua mente que você pode ser o Eliseu dessa história? Sim ou não? Então tenha relacionamentos intencionais. Seja um homem ou uma mulher intencional. Deus nunca vai te colocar no lugar de graça. Nunca, nunca. Você, homem e mulher direcionado por Deus, você nunca vai estar no lugar de graça. Entendeu? Ontem deixa eu ver, está gravado, vou falar. Ontem eu tenho, vou dizer assim, convidado lá atrás, nem tão convidado mais hoje, tenho tentado influenciar uma família que ainda não é temente a Deus. E ontem surgiu um assunto, né, e fui chamado para um momento de lazer pessoal. Então, a forma com que eu tenho de influenciar é muitas vezes participar desses momentos. E você, homem e mulher de Deus, quando você vai conseguir perceber que você começa a frequentar ambientes onde você começa a ver Deus agindo da seguinte forma, vou abrir um parênteses aqui. Imagina que você vai para um lugar onde as pessoas bebem grande quantidade de bebida alcoólica. Vocês entenderam? Você vai para um lugar onde pessoas elas bebem uma grande quantidade de bebida alcoólica. Você participa de repente de um evento onde muitas pessoas estão embriagadas. Um exemplo. Eu vou dizer assim, esse ambiente é um ambiente de Deus? Esse ambiente é um ambiente de Deus? E se você estiver lá, é um ambiente de Deus?
Olha a pergunta, para você não responder errado. Se você estiver lá, é um ambiente de Deus? Não sendo. Mas você pode ser comissionado para mudar aquela situação? Sim. Você entendeu? Aquele ambiente pode ser transformado? Você entendeu? Então ontem, quando eu começo a perceber um agir de Deus, quando eu começo a chegar num ambiente que eu via com uma certa frequência, na situação, e que eu vejo que hoje não adentra mais algo nesse momento. Então, que você, homem e mulher de Deus, você entenda algo de Deus que Ele colocou dentro do seu coração. Você não pode ficar só para você. Entendeu? Tem um depósito da parte do Senhor dentro de você. Que você não pode ficar só para você. Você não pode ser egoísta nesse ponto. Você tem que compartilhar. Sementes são plantadas dentro de casas. E que muitas vezes você é semente. Entendeu? Que você tem que regar essa semente todos os dias. Para que você possa ter uma casa. Semente de Deus plantada na minha vida, tá bem ali, ó. Semente que Deus colocou dentro da minha casa. Tá bem ali, a semente foi ela. O reino de Deus foi estabelecido. Então, homem e mulher de Deus têm relacionamentos intencionais. Tá? A gente, ao longo da vida, passamos por situações de lutas e batalhas. Né? Lutas e batalhas. Lutas e batalhas que muitas vezes estão bem além da nossa capacidade mental de tentar raciocinar o porquê que nós estamos passando por aqui. Ou não? E diante dessas lutas, o grande conselho que eu dou para você: você só vai batalhar sozinho se você quiser. Lutas e batalhas todos temos, irmãos, todos. Aquele que diz que não tem, irmão, ele não é igreja. Entendeu? Todos temos. A igreja sempre foi perseguida, sempre. Então, homem e mulher de Deus, sem as suas lutas, entendeu? Assim pode hashtag igual Jesus, entendeu? Só os dois, santo e perfeito, só você que não tem batalha e Jesus. Porque se você é um homem convertido a Cristo, você é uma mulher convertida a Cristo, você vai entender que todo dia você vai ter que buscar essa transformação de Cristo sobre sua mente. Todos os dias. Porque essa caminhada cristã é constante, até o retorno do varão perfeito. Então, da mesma forma com que eu digo que você pode ser o Eliseu na vida dessas pessoas, você pode ser essa mulher sunamita desesperada também, em alguns momentos. Então, que você busque as pessoas de Deus próximas de você para guerrear com você. Quando eu falo sobre aquela mulher ter olhado Eliseu em algum momento, ou de repente ouviu falar que o Eliseu era um homem de Deus, tem algo que eu sempre falo sobre a questão do testemunho atraente. Vocês lembram que eu já falei aqui sobre o testemunho atraente? Ou seja, quando as pessoas olham para você e percebem que você tem algo diferente, algo que pode ser acrescentado na sua vida. Então, uma pergunta que nós temos que fazer, porque a Bíblia não diz o que será que aquela mulher viu em Eliseu a ponto de chamá-lo. Porque, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você, olha só. Você mulher, quero falar só com as mulheres. Você mulher, quando foi na sua vida, olha para trás, você casada, tá? Você mulher casada. Quando foi na sua vida que você encontrou alguém na rua, entendeu? Ou de repente em qualquer lugar, e você falou assim: bora almoçar lá em casa. Olha a pergunta que eu estou fazendo. Você mulher casada. Quando foi que você andou na rua, de repente encontrou alguém assim na rua, um homem, e falou assim: bora almoçar lá em casa. Ou então, bora jantar lá em casa, com insistência. Não, bora. Não, sério, vai lá, vamos almoçar. Você passou já por isso? Já passou por isso? Não? Sério? Nenhuma de vocês passou por isso? Não? Nunca? Não? Mas essa mulher fez isso. E hoje nós vivemos uma sociedade que, vá por mim, ela é bem diferente dessa sociedade nesse tempo. Bem diferente. Onde mulheres nem falavam com homens, né, na rua fora de casa, entendeu? Que era considerado desrespeito. Mas o que será, entendeu, que esse homem tinha a ponto de ser convidado? Presença. Esse homem, ele tinha um testemunho atraente, entendeu? Esse homem tinha um testemunho atraente. Então seja esse testemunho atraente de Cristo onde você estiver. Quando eu falo sobre o homem e a mulher de Deus, é incrível isso, né? Eu tenho que abrir esse parênteses.
Você não está com o caderninho do pecado no bolso, não, né? Sabe o que é o caderninho do pecado? Não é aquilo que você faz de errado, mas é aquilo que você vê de errado na vida dos outros. Entendeu? Você está com o caderninho de pecado no bolso? Hã? É porque às vezes a pessoa olha para o outro e fala assim: hã? Hã? Te conheço. E você acaba, muitas vezes, irmãos, sabe? Um outro parêntese, né? Existe um pecado que te impede de crescer, chamado inveja. E via de regra, esse pecado que te impede de crescer, a inveja, é quando você olha que alguém, você, como é que diz assim? Você acredita que alguém é melhor que você, ou que tem coisas melhores do que você tem. Aí isso desperta a inveja. Você acredita ou você acha que alguém é melhor que você, ou que tem coisa melhor do que você tem. Geralmente isso que desperta a inveja. Entendeu? O problema da inveja na vida do homem e da mulher de Deus é que quando você, além de ser um pecado, né? É que você muitas vezes não se permite chegar próximo de pessoas, se você tiver isso no coração, que pode te ajudar a crescer também. Tá vendo alguém lá em cima, querido? Dá um grito assim: pss, oh, pss. Como é que eu faço para chegar aí, querido? É assim que a gente faz, como uma mulher de Deus. Tem um negócio que está começando, procura quem já tem um negócio que está lá na frente. Ele vai te ajudar. Está iniciando uma carreira, procura quem já está na carreira lá na frente. Ele vai te ajudar. Está tendo problema com a organização dentro de casa, procura quem que já tem anos de organização dentro de casa. Ela vai te ajudar. Está tendo problema com criação de filho, procura alguém que tenha filhos e você vê que são educados. Ele vai te ajudar. Então, para isso, irmãos, que você tenha sempre esses relacionamentos intencionais. Isso vai te levar mais longe. Andar com quem não te acrescenta nada só vai retardar a tua vida. E a palavra mais correta é essa: retardar. Entendeu? Vai adiar. Quer ver você dar uma freada na vida assim sensacional? É você andar com quem não vai acrescentar nada. Porque muitas vezes tem até inveja de você. Essa pessoa não vai acrescentar nada na tua vida. Não vai te dar um conselho bom. Não vai te alertar dos perigos. Se ver as armadilhas, vai deixar você cair. E quantos e quantos? Quantos e quantos? Então, tenha relacionamentos intencionais. Isso vai te levar mais longe. Outro aspecto, né, é que quando ela se deparou com a presença daquele homem de Deus, ela quis que ele ficasse mais tempo. Né? Com o tempo, a Bíblia ensina aí na palavra, né, que ela chamou para que ele fizesse uma refeição. Não, sempre que vier por aqui, né, faz uma refeição, meu irmão. Toda vez que estiver passando, vem aqui em casa, come um pouquinho. Entendeu? E aqueles momentos, a gente consegue perceber que eles passaram a não ser mais suficientes para aquela casa. Então, uma mulher, né, uma mulher intencional, uma mulher sábia, ela falou assim: não, já sei, vamos fazer o quartinho, né? Olha, para que bênção. Vamos fazer o quartinho para o homem de Deus? Vamos fazer o quartinho lá em cima. Isso é incrível, né, irmãos? O quanto que essa palavra também, por outro olhar, ela se assemelha muito à nossa conversão. Nós nos convertemos a Cristo, passamos a ser templo do Espírito Santo, a habitação de Deus dentro de nós. Aí o crente vai não manter uma vida de oração. Você não faz o quartinho, entendeu? Aí sabe o que acontece? Você fica somente naquele primeiro momento, que é só o momento da refeição, quando você necessita e você busca a presença. Entendeu? Ou seja, você fica exatamente igual aquele primeiro momento que a mulher sunamita teve com Eliseu. Você fica somente na refeição, somente no momento para se saciar. Então, homem e mulher de Deus, você necessita, você precisa ter uma vida de oração. Olha o que diz o versículo 10. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-la. Ela fala assim: olha, vamos, porque toda vez que ele vier aqui para comer, ele pode dormir aí. Entendeu? Sempre que ele vier para comer, ele pode dormir aí. Ou seja, o ambiente foi preparado para que aquele homem de Deus ficasse mais tempo. Prepare esse ambiente, ó. Esse ambiente, para que a presença de Deus fique mais tempo. Prepare esse ambiente. Entendeu? Construa aqui dentro um quarto.
Coloca aqui dentro uma lamparina, coloca aqui dentro uma cadeira, uma mesa, coloque aqui dentro. Não permita com que seja somente o momento da refeição, onde buscar a Deus, irmãos. Por favor, entenda, por favor, você tem que entender isso, por favor, preste atenção, por favor. Não estou dizendo que você não tem que buscar a Deus nos seus momentos de batalha, de agulha, não estou dizendo isso. O que eu estou falando para você é que não é só isso, uma vida com Deus. Ah, não, mas acredita, todo dia quando eu acordo eu oro. É mesmo? É mesmo? É. Senhor, acordei agora, obrigado. Aí meu dia nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, amém. E vai. Uau! Uau, que momento, hein? Que momento, hein? Não, mas sempre que eu vou dormir também eu oro. Pô, Senhor, que azar, Senhor, obrigado. Ou se foi difícil, né? Oh, meu Deus, foi difícil hoje, que amanhã seja melhor. Então que eu descanse bem, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Uau! Né? Menos que o tempo de uma refeição. Menos que o tempo da refeição. A sunamita no início estava melhor que você hoje. Imagina. Entendeu? Separe um quarto, querido. Entendeu? Separe um momento. Entendeu? A presença, para que ela fique mais tempo. Isso leva tempo. Então, para aquela mulher, né, esse tempo da refeição, ele passou a não ser mais suficiente. Mas, que mulher sábia, né? Se você for ver aí a história, né, lá de Sunem, que era uma mulher sunamita, né, habitava nessa região, era uma região que era predominantemente atividade de agricultura. Então, onde se planta, né, são geralmente cidades grandes, né, cidades extensas, porque precisa de uma área para plantação. Tanto que diz que o garotinho lá ele foi para o campo, né? Lá ele passou mal, voltou para casa e lá ele morreu. Então, o que é que leva para você ver, que você entenda isso? Numa cidade muito extensa, quando eu falo assim de tamanho, né, de extensão geográfica, onde é a casa que o homem de Deus repousava? Onde era a casa que o homem de Deus ficava? Na casa de quem? Da sunamita. Ou seja, numa casa onde deve ter um monte de gente. Numa casa onde a área é muito extensa, existia um lugar onde o profeta ficava. Então, irmãos, ao longo da sua vida, você vai se deparar com muitas informações. Ao longo da sua vida, você vai se deparar com muitos momentos. Ao longo da sua vida inteira, muitos momentos. Aí a grande pergunta é, como se fosse, os seus momentos é como se ele fosse essa grande cidade. Entendeu? Você acorda e você faz um monte de coisa. Ou seja, um dia bem extenso. Entendeu? Agora a grande pergunta é, em que momento que você está na presença? Entendeu? Então você acorda, você vai trabalhar muitas vezes, né? Seja fora ou seja dentro de casa. Aí leva a filha para o colégio ou não, dependendo da situação. Aí depois aí vai almoço, né? Quem está trabalhando às vezes almoça na rua, às vezes vai almoçar em casa. Quem está em casa às vezes vai fazer a comida, né, naqueles momentos. Aí depois tem louça para lavar, depois, né? Em casa é assim, né? Tem a louça, a pia é aquele negócio que nunca acaba, né? Ou seja, a louça na pia parece que tem um imã, né? Tem uma louça suja, meu irmão, a pessoa ela pode tomar um café lá na cozinha, mas em algum momento ela vai brotar lá na pia mesmo. Não é assim? Nunca para a pia sem louça, meu irmão. Sempre tem um negocinho, né? Não é assim? Profetiza na vida das mulheres aquela máquina de lavar louça, meu irmão, aquela que bota lá dentro, sabe? Né? Você só sapeca lá o dia todo, no final do dia, aperta, a bicha já sai seca, entendeu? Profetiza na sua vida isso, mulher. Mas ao longo dessa vida, muitas vezes atribulada, né? Ou seja, como se fosse uma grande cidade. Em que momento você tem sido casa? Entendeu? Em que momento você tem sido casa? A Deus. Em que momento você se coloca como casa? Diz assim, Deus, aqui, ó, fica comigo. Entendeu? E Deus, aqui, ó, agora é só nós dois. Agora é a tua presença. Então, diante dessa vida corrida, diante desse dia que nós identificamos aí com várias situações, ver um vídeo, o que quer que seja, em que momento você se coloca na situação de casa? Em que momento você fala assim, né, Senhor, olha para o lado, nossa, que área grande, está aqui teu quartinho. Está aqui teu quartinho. Em que momento você diz
para Deus, você não quer só o momento da refeição. Você não quer só o momento de acordar, você não quer só o momento de dormir, entendeu? Você fala para Deus assim, Deus está aqui, ó. Você tem quartinho. A cama está aqui, a cadeira está aqui, a mesa está aqui. E a lamparina está acesa. Talvez isso fica aqui. Então, que você, homem e mulher de Deus, você seja, todos os dias, o seu coração seja esse quartinho, tá? Esse quartinho da presença. Que a presença seja abundante, que ela seja real, onde em muitos lugares ela escolhe estar lá, dentro do seu quartinho. Outro aspecto, irmãos, quando essa casa que recebeu Deus, quando o profeta entra, né, que ele vê que foi feito um quarto para ele, aquela casa onde ele já ia com frequência, onde davam, né, alimento para ele, ele tem uma preocupação, ele fala assim, poxa, pergunta se falta algo, né? Se tem algo que ela queira, vai lá, Geazi, pergunta para ela se tem algo que ela queira. Sabe o que é isso, irmãos? É porque quando Deus entra numa casa, Ele atende a tua necessidade. Entendeu? Porque necessidade, irmãos, não é assim necessidade. Eu vi um vídeo essa semana. Primeiro eu pensei que era piada, mas depois eu vi que era verdade. Não sei se vocês já viram isso. É um casal jovem, onde a moça fala que quer uma pulseira. Já viram esse vídeo? É uma pulseira ou um cordão? Alguém viu? Ela fala, eu vou ser mais feliz. Tu não entendeu, eu vou ser mais feliz. Não viram esse vídeo? Não? Ninguém viu? E assim, eu pensei que primeiro que era piada, né? Porque tem o negócio dos memes, né? Que tem umas piadinhas que a gente acaba, né? O irmão lá que é, por exemplo, craque de futebol, joga muita bola, top, faz muitos gols. Era por isso que eu tô falando com ele, nem é com ele. Ela olhou logo pra ele, abraçou ele, não é com ele. Não, nem faz gol. Tá umas 2 semanas sem fazer gol, né? Tava miado, não tava? Muito açaí, né? Aí semana retrasada ele arrebentou, não foi? Pois é, mas tava miado. Enfim, vou voltar. Mas, quando... eu até perdi o que eu estava falando, depois lembrei, varão. Pronto. Lembra do vídeo da menina do cordão? Eu estava falando aqui agora há pouco. Aí o que acontece com esse vídeo? A menina faz um escândalo. Eu falo de menina porque é uma moça jovem. Ela faz um escândalo porque ela quer uma pulseira. Entendeu? Mas é uma mulher casada lá, entendeu? Casada. Ela faz um escândalo. E começa a jogar para ele assim, olha, eu preciso da pulseira. Eu vou ficar mais feliz, eu vou te tratar melhor. Ela fala no vídeo, entendeu? Tá vendo? Por isso depois tu é maltratado, tu não sabe por quê. Não quer me dar pulseira, eu preciso. É uma pulseira de ouro, pelo que entendi. Olha, de ouro, né? Não, só uma pulseira. Entendeu? Só que é o absurdo quando você olha, você vê que a mulher tá falando sério. Entendeu? Tem alguém próximo, uma senhora, não sei se é mãe, se é sogra, tenta dar uma apaziguada, ela briga com todo mundo. Aí o pessoal fala assim, olha, escolha bem antes de casar. Era esse o jargão lá, né? Escolha bem antes de casar. A mulher faz um escândalo, entendeu? Então, irmãos, quando olha para aquela pulseira, isso não é necessidade, né? Ainda que aquela moça fale, não, mas você, para mim não existe. Cara, não é necessidade. Necessidade é aquilo que é necessário para que você viva. Isso é necessidade, entendeu? E uma pulseira de ouro não é necessidade. Amém? Um aniversário, por exemplo, não é necessidade. Entenderam? Não, calma, estou só explicando. Mas vocês entenderam, né? Então, por que eu falo isso para vocês? Só para que vocês entendam. Parece engraçado, mas hoje, irmãos, necessidade que Deus atende, porque as pessoas às vezes confundem. Entendeu? Às vezes a pessoa fala para você assim, olha, vem para Jesus que tu vai ser rico. Vem para Jesus que, olha, tua vida vai ser assim. Vem para Jesus. Deus transforma, sim, vidas porque transformou a minha. Eu dou certeza absoluta que Deus transforma vidas. Certeza, sem medo de errar. Sem medo de errar. Entendeu? Porque a Bíblia nos ensina isso, porque a verdade de Deus nos aponta para isso. Deus transforma sim. Mas a casa que Deus entra, as suas necessidades são atendidas. O que é uma necessidade de uma casa? Uma família de paz, filhos no caminho do Senhor, entendeu? Um casamento com fidelidade, um casamento com entendimento, entendeu? Uma família próspera, entendeu? São necessidades que Deus atende. Você conseguiu compreender necessidade? Necessidades que Deus atende. Então, aquela mulher, quando o homem de Deus entra na casa, ele tem essa preocupação.
E ele pergunta, olha, quer que você precisa de algo? Se quiser eu falo, quer que eu fale aqui com o comandante da região? Quer que eu fale com ele? Eu posso intervir por você. Ela fala, não, olha, eu tô bem. Estou bem. Só que ele fica incomodado e pergunta para o servo, né? Ele fala assim, não é essa pergunta necessariamente, mas é nesse contexto, né? Que às vezes você observou algo que ela precisa, entendeu? Você conseguiu identificar algo que ela precisa, aí o servo vem e age exatamente como Deus age na nossa vida. Senhor, ela não tem filho, entendeu? Filho para aquela mulher é uma necessidade, porque é uma família sem herdeiros, né? O Senhor, ela não tem filho. Você entendeu? Necessidade? Você entendeu necessidade? Então, o Senhor, ela não tem filhos. Então, ele vai e profetiza sobre a vida dela. Olha, você vai ter um filho. Nesse tempo e tal, você vai ter um filho. Então, quando ela escolhe para si aquele compromisso de receber o homem de Deus, entendeu? E quando você escolhe para si esse compromisso de uma vida com Deus, Deus, ele supre todas as suas necessidades. Você não entendeu? Não, você não entendeu. Não é possível que você tenha entendido. Quando você escolhe uma vida com Deus, Deus atende às suas necessidades. Que não é uma pulseira, que não é uma festa de aniversário, que não é um carro, que não é isso, que não é aquilo, que não é aquilo, que não é aquilo, que não é nada material, mas é aquilo que é necessário para que você tenha uma vida com Deus. Você entende que Ele realiza sonho, irmãos? Entenda isso. Você serve a um Deus que é abundante em graça, que é bondoso, misericordioso, entendeu? Que atende sim as suas necessidades. Então, que você mantenha sempre com essa candeia acesa, né, nesse quartinho, nesse lugar especial, com esse tempo na presença de Deus. E para finalizar, irmãos, nós é para ti, Senhor, entendeu? Você serve a um Deus que ressuscita mortos. E é incrível quando você se depara com isso, porque, irmãos, olha só, você serve a um Deus que ressuscita mortos e que restaura, que restitui Lucilde e Adriano. Você serve a um Deus que restitui. Está aí a prova no seu colo. Entendeu? Você tem que entender isso. Erros, atropelos, tragédias, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Você serve a um Deus que restitui casamentos, crises de infidelidade. Deus restitui. Você só tem que estar naquele quartinho lá, entendeu? Construído para Ele. Ele restitui. E note, irmãos, olha só, vamos lá. Aquela mulher se depara com uma crise. Uma criança morreu. Quando a gente fala, não é assim, não, teve enferma. Jairo, quando saiu de casa, você consegue ver o desespero de Jairo procurando Jesus. A multidão ao redor, e Jairo chega, é um dos principais da sinagoga, então imagina o Jairo dando carteirada para chegar perto de Jesus. Ei, sou eu, Jairo. Peraí, dá licença. E chegou até Jesus. Mas quando o Jairo sai de casa, a menina está morta? Não, ela está viva, está enferma. Depois chega a notícia para ele dizendo assim, olha, não incomoda mais o mestre porque a menina morreu. Não é assim? É assim que a Bíblia diz. Mas e aquela mulher sunamita quando ela sai de casa? A criança está morta. Cara, e a postura daquela mulher? O marido chega, não, quero uma jumenta e um servo, só para me guiar até ali o Carmelo, que eu vou lá com o homem de Deus. Mas não é nem uma nova, nem... Ou seja, ele fala assim, não é época de festejo, por que tu quer ir lá atrás do homem de Deus? Não, eu já volto. Peraí que eu já volto. Meu irmão, aquele cara não conseguiu nem perceber, acho que no semblante daquela mulher que algo tinha acontecido. Entendeu? Quando você tem a presença, irmãos, aí você leva essa para casa, você leva essa para a sua vida. Quando você tem a presença de Deus, eu imagino aquela mulher sentada e aquele homem comendo, e depois terminava aquele momento de comida, se ela subia com o marido, se ele ficava lá embaixo, eu não sei, mas eu imagino as conversas e o testemunho daquele homem de Deus falando para aquela mulher, Deus agiu, olha, tal lugar nós estávamos e aconteceu dessa forma, olha, Deus agiu dessa forma, Deus... A ponto de quando ela se depara com um cenário de crise, o que é que ela fala, meu irmão? Meu irmão, é só ele chegar aqui, querido. Vai chegar aqui, não sei não como vai ser. Mas, meu irmão, tanta coisa que já aconteceu, eu vejo que é homem de Deus, meu irmão. Vai chegar aqui, eu duvido. Como quem fala assim, né? Se alguém falasse com ela, mas tu acha que... Meu irmão, eu duvido se ele não vai fazer.
Aí você vai se deparando com a palavra, você chega, a mulher se depara, chega perto do Carmelo, o homem de Deus avista a mulher e fala assim: Geazi, vai lá, bicho, vê logo o que é a sunamita, vai lá. Né? Como quem fala assim: tá no meu Instagram, meu irmão, né? Eu curto a sunamita, meu irmão, vai lá ver o que ela quer aí. Entendeu? Geazi vai ao encontro da mulher, e quando chega lá, né, pergunta se está tudo bem, né, com o marido, com o filho, né, se está tudo certinho e tal. E quando ela chega com o homem de Deus e vai aos pés dele, Geazi quer tirar, e o homem de Deus fala: querido, não, peraí que aqui tem crédito na praça, macho, como a gente fala hoje em dia, né? Aqui tem crédito comigo, querido, deixa aí. Entendeu? Eu sei que está muito angustiado, mas Deus não me revelou o que é. Deixa aí. Entendeu? Só que quando em seguida tem duas chaves extraordinárias, né? Ele dá ordem para Geazi: Geazi, vai lá, leva, querido, leva aqui o cajado, bota lá na testa da criança. Irmãos, por que não deu certo? Irmão, a gente está falando do homem de Deus, querido. O mesmo homem que depois vai se debruçar sobre a criança 2 vezes e a criança vai ressuscitar. Mas por que não deu certo a primeira vez? Porque a ordem foi dada e Geazi fez. Que é diferente o seguinte: não, só vou se tu fores. Não foi ninguém, foi todo mundo junto, o homem de Deus chegou lá e aconteceu. Mas por que não deu certo? O poder de Deus não estava com Geazi, concordo com você. Mas tem uma chave grande aí. Por que não deu certo? Eu fiquei questionando com Deus: como que vai? Já estava lá, por que não deu certo? A resposta está lá no capítulo 5. Geazi não estava pronto para viver aquilo. Porque quando vem Naamã, entendeu, com a riqueza, o homem de Deus fala: não, querido, dá mergulhada aí, vaza que está curado, né? Geazi vai atrás de quê? Das posses, né? Vai atrás do dinheiro, do valor. Então, homem e mulher de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não ocupe o lugar que é de Deus, senão você não vai viver de Deus. Entendeu? Então, particularmente, eu creio que não deu certo para Geazi por conta disso. Ele não estava pronto para viver aquilo. Talvez o testemunho do Geazi a partir dali fosse assim, né? Agora eu já aprendi, meu. Só eu agora, carreira solo, né? Deu certo, querido, estamos famosos, nós dois agora. Porque aquela casa, meu irmão, a mulher é influente, a Bíblia fala, entendeu? A mulher é influente. E o servo sabia também. Porque, irmão, se ela vai lá, ela chega lá, se prostra, o servo talvez o servo não soubesse até ali, né? Mas quando veio, chorou: que foi, não, senhor? Tu falou, e meu filho e tal. Caramba, o menino morreu, velho. Imagina o servo lá, né? O servo sabia. Ou seja, a rádio Cipó já ia rodar, meu irmão. Quando chegasse no meio dos servos: meu irmão morreu. Tu viu aquele Geazi, rapaz? Chegou aí o cara e tal. Daqui a pouco tá todo mundo levantando e Geazi sai do braço da galera, né? Como se desse um gol, né? Golaço, pula na galera. Geazi não estava pronto. Entendeu? Só que esse mesmo Deus que ressuscita mortos, e quando a gente fala sobre morte, quando eu fui iniciar a palavra, eu falei sobre isso aqui. Entenda que morte não é só morte física. Se porventura você andou longe dos caminhos do Senhor, né, Deus pode te ressuscitar. Você pode ter uma nova vida. Você pode, a partir daqui, ter uma nova história. Em nome de Jesus. Então, que você entenda, você pode ser a Bíblia. Você pode ser a Bíblia que muitas pessoas vão ler uma vez na vida. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus vão se deparar com você às vezes uma vida. É uma oportunidade. Um tiro de canhão. Que você seja ferramenta da proclamação do Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, fique de pé. Hoje uma das tragédias que a nossa geração vive, eu falo nossa geração porque somos contemporâneos, né? Eu sei que eu sou mais velho do que muitos de vocês. Eu sou mais jovem que alguém aqui? Eu sou mais velho aqui? Rapaz, olha aí, tu viu? Não tô falando semblante assim 18, mas tô falando assim de idade mesmo, entendeu? Né? Mas a nossa geração, irmãos, a nossa geração, observe aqui, preste atenção aqui rapidinho, ó. A nossa geração, ela está experimentando de saques malignos dentro da casa dos crentes.
por meio do como é que chama? Do arregimentar, não é isso? Arregimentar quando é o alistamento, arregimentar, né? Por meio, vou dizer assim, do chamamento maligno para a vida dos filhos. Oi? Por meio do chamamento maligno para a vida dos filhos. Entendeu? Quando eu coloco o tema dessa palavra que o Senhor me deu, é por conta dessa rede que nós teremos hoje, desse evento infantil. Daqui a pouco vai ser 15 horas, né? 15 horas. E essa geração de filhos, a geração dos nossos filhos, quando eu falo nossos, a geração dos pais, né? Dessa geração, Satanás tem saqueado dentro das casas a vida dos filhos. Entendeu? E quando eu falo saqueado, tá acontecendo uma série de desvio dos filhos de homens e mulheres de Deus. Você olha aí em algumas redes sociais, pessoas exponenciais, quando eu falo assim, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres muito usados por Deus, cujos filhos não estão no caminho do Senhor. Entendeu? Aí eu vou dizer assim, lembra que eu falei do caderninho do pecado? Eu chamo assim de engenheiro de obra pronta, né? É quando alguém chega e fala, não, mas olha só, porque ele não fez isso, aí o filho não sei o quê. Porque ela não fez isso, aí o filho não sei o quê. E muitas vezes não é nada disso. Entendeu? É porque a criança não estava firmada, é porque o jovem não estava firmado e não se transformou num adulto com raízes do Evangelho. Entendeu? Então, quando eu falo hoje sobre o Deus que ressuscita mortos, eu gostaria que nós fizéssemos uma oração como igreja, pela vida dos filhos desses homens e mulheres de Deus que estão mortos hoje. Entendeu? Homens e mulheres comprometidos com a verdade de Cristo. E eu falo para vocês, eu conheço pelo menos uma. Eu não sei dizer a vida dos outros, mas eu conheço uma. Não conheço pessoalmente, né, mas vejo de longe e que falo, enfim. Mas uma que eu tenho certeza que é comprometida e que a filha está morta hoje. Mas que nós servimos a um Deus que pode ressuscitá-la. E que nós, se de repente você lembra de alguém, entendeu? Que você recorde, cujo filho está morto. E aí tem um que eu conheço próximo, muito próximo, que me veio agora, o Senhor trouxe à minha mente. Não vou falar se é menino ou menina, porque eu sei que é gravado, mas cujo filho, eu vou chamar assim, é menino ou menina, mas cujo filho tem sido atacado grandemente por Satanás, entendeu? E que está morto hoje, mas que o Senhor também pode ressuscitar. Então, como igreja, nesse momento, eu te convido a você fechar seus olhos. Aqui nesse momento você ore por esses filhos, se não for o seu filho, tá? Porque você pode, de repente, estar vivendo essa realidade dentro de casa, que não esteja vivendo, mas você pode estar vivendo isso, entendeu? Mas que você ore como se fosse o seu filho, entendeu? Que você tenha fé que a sua oração será a oração que o Deus Pai vai ouvir para mudar essa circunstância, para ressuscitar essas crianças, ou esses jovens, ou esses adultos, né, que hoje estão mortos. Então, meu Pai, eu oro nesse momento.